Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria e hoje nós estamos juntos para descobrir o que significa a palavra interdito. Por que as graças caem do céu sobre outras pessoas e não caem sobre mim? Por que a minha graça não chega? Talvez o entendimento do que significa essa palavra interdito, no sentido bíblico da palavra, possa te ajudar demais a abrir o seu coração para uma experiência que há muito tempo você procura e não tem. Para uma graça que há muito tempo você busca e não encontra. Por isso vamos juntos rezar antes, pedindo ao Senhor que venha em nosso auxílio, venha abençoar esse momento de graça, para que o nosso coração compreenda o que Ele quer nos falar. Chamamos o arcanjo São Miguel, que venha interceder por nós, com a sua espada poderosa, corte todo mal, todo engano e venha nos proteger. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Amém. Meus irmãos, essa palavra interdito, o que significa essa palavra e por que ela representa o empecilho para todas as graças que Deus deseja derramar sobre nós e Ele não pode derramar. Porque é como se nós estivéssemos numa chuva e usando um guarda-chuva. Uma chuva de bênçãos, eu falo. Uma chuva de graças. E nós nos impedimos de receber essa graça, de nos molhar nessa graça, não é? O Senhor deseja nos abençoar e existe alguma coisa que está impedindo essa graça de acontecer. Que experiência maravilhosa os vídeos, você que ouviu os vídeos do irmão Emanuel Maria, falando daquilo que impede esses relacionamentos estarem bem quando você não está aberto a uma experiência com o amor de Deus. Esse amor que te preenche o coração, que torna o seu coração pleno, pacífico, para poder aguentar as coisas mais difíceis e sair vitorioso. Mas às vezes, você lembra de quando falamos nos primeiros vídeos, da experiência daquele exemplo de um fazendeiro que está doando laranjas e diz, doa-se laranja. Cada um vem com um recipiente próprio. Se você vem com um recipiente, recebe aquelas laranjas, né? E cada um conforme a sua capacidade. Imagina que você traz uma mochila. Você enche a mochila de laranjas e você não sabe que a mochila tem um furo. Vai caindo uma por uma. Quando você vê, já não tem laranja nenhuma. Imagina que você tem uma jarra e você enche com um vinho novo, enche com um vinho puríssimo, deliciosíssimo, e você deixa guardado. Quando você vê, não tem mais nada, porque tem um problema naquele jarro. Existe uma rachadura. O problema não é a fonte, porque a fonte está jorrando água em abundância. O problema é o recipiente que o recebe. Nós precisamos ver aonde existe uma brecha, por onde essas graças estão vazando e não estão permanecendo. Nós precisamos ter a inteligência do Espírito Santo para descobrir a causa, para descobrir o problema e ir lá na raiz, para termos essa experiência e reter essas graças que Deus quer derramar. Quantas graças Deus deseja derramar na sua vida, e Ele tem derramado, mas essas graças não permanecem, não são estáveis, porque no nosso coração existe ainda alguma rachadura. Vamos entender com a Sagrada Escritura o que significa essa palavra interdito. Eu quero começar com vocês com o capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Nessa passagem bíblica, nós vamos ver que acontece um crime terrível, mas o rei Davi não sabia. Esse crime tinha acontecido no reinado anterior a ele, o reinado de Saul. Existia o povo dos Gabaonitas.
E há muitos anos atrás, Josué, quando entrou na Terra Prometida, fez um pacto, uma aliança com os Gabaonitas de que nunca eles iriam atacá-los. E eles eram servos dele, ajudavam o povo de Deus. Mas ele prometeu, fizeram uma aliança, nunca nós vamos atacar vocês. E o que aconteceu? Saul, esse rei que não foi um rei bom, num tempo de ira e até querendo como um pretexto proteger o povo de Deus, atacou esse povo dos Gabaonitas. O que aconteceu? Durante anos, a chuva não caía sobre a terra. Durante anos, a fome assolou o povo de Deus. E o rei Davi não entendia por quê. Porque Deus, que é um Deus da bênção, veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E Davi rezou. E diz a palavra de Deus, lá nesse capítulo 21 do livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, Davi consultou a Deus, rezou, fez suas orações com sinceridade e perguntou ao Senhor o que estava acontecendo. E Deus disse, existe sangue na casa de Saul, quer dizer, no reinado de Saul. É preciso fazer reparação pela maldade tremenda de injustiça que ele fez com todo um povo. Olha só, era o povo de Deus, mas o povo de Deus estava sob uma maldição. Porque tinham cometido um pecado gravíssimo. O rei tinha cometido e assim todo o povo estava mal visto aos olhos daquele que foi injustiçado. E Davi precisou fazer reparação desse mal que foi feito ao povo dos Gabaonitas. Foram pedir perdão e perguntaram qual era a forma de reparar. E só depois que fizeram a reparação daquele mal, daquela impiedade, Deus abençoou com uma chuva de bênçãos. Choveu e voltou a ter alimento em abundância no povo de Deus. Outra passagem para você entender o que é um interdito, né? Isso foi um interdito. Esse erro, essa injustiça que foi cometida, foi um empecilho para a chuva cair, para a bênção cair no povo de Deus. Outra passagem a gente vai ver em 1 Reis 17, o profeta Elias. Esse profeta vai dizer que o povo está vivendo na idolatria e por causa desses ídolos adorando a Baal, Deus não vai derramar a chuva sobre a terra durante 3 anos e meio, meus irmãos. Só que aí Davi avisou ao rei, mas esse rei, por causa da sua maldade, por causa de querer agradar a sua esposa, a Jezabel, que era uma mulher pagã, ele, mesmo sabendo do erro, continuou no erro. E o povo desgraçadamente sofreu por causa da idolatria, que não só o rei, mas todo o povo entrou nesse caminho de idolatria. E por isso a terra ficou seca. A fome assolou o povo, até que quando Elias acaba com a idolatria, mostra a mentira dos profetas de Baal e o povo se arrepende e faz penitência, acaba com aqueles falsos profetas, a chuva cai torrencialmente. Essa chuva até representa a vinda do Messias e da mãe do Messias. Essa bênção chegou porque foi tirada a idolatria. Outra passagem bíblica, a gente vai ver, eu vou ler aqui para você. Josué, capítulo 7, versículo 12 e 13. Anota aí. Eu vou ler para vocês. Vou contar o que aconteceu. Josué foi entrar na terra de Jericó, na terra prometida. E naquele lugar eram cometidos muitos pecados, pecados gravíssimos, que bradavam o céu, como nos tempos de hoje tem acontecido, né? Os tempos de hoje, em algumas aparições, Nossa Senhora diz que está pior que Sodoma e Gomorra, pior que Jericó, que os povos cananeus que habitavam lá na terra prometida antes do povo de Deus chegar. E esse povo cometeu muito pecado naquele lugar, um lugar muito sujo e contaminado não só pela idolatria, mas por pecados gravíssimos. E o Senhor disse que não era para deixar nada, não era para tocar nem naquele ouro, nem naquelas coisas preciosas, mas tudo aquilo tinha que ser destruído, porque todo aquele lugar estava contaminado e tinha que ser santificado. Um homem olhou as riquezas e pegou para ele alguns mantos, algumas peças de ouro, de pedras preciosas, e deixou guardado com ele. Se chamava Acã. Ninguém sabia de nada. E quando Josué foi enfrentar um outro povo inimigo que era muito mais fraco, que era muito menor, nem precisou enviar muitos guerreiros, venceriam com facilidade, eles que venceram povos imensos pelo poder de Deus.
saíram fracassados, saíram derrotados e todos choraram e não entenderam por que Deus não derramou a bênção sobre eles. E Deus falou para Josué: no meio de vocês existe um grande pecado. Olha só, uma pessoa do povo de Deus tinha violado aquela aliança que foi feita, de que ninguém podia tocar em nada. E olha o que diz o versículo 12. Por isso os israelitas não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas diante dos seus inimigos, porque se tornaram anátema, quer dizer, amaldiçoados. Se não fizerdes desaparecer do meio de vós o objeto do anátema, o objeto de maldição, outra tradução para essa palavra é o objeto do interdito. Entenda bem. Não estarei mais convosco. Olha o que Deus está dizendo. Enquanto não tirar esse objeto daqui, do meio do meu povo, eu não estarei com vocês. A minha bênção não vai proteger vocês. Que coisa séria, meus irmãos. Levanta-te, santifica o povo e dirás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o anátema, o interdito, está no meio de ti. Israel não poderá enfrentar os teus inimigos até que não tenhais eliminado o anátema, o interdito do vosso meio. Enquanto não tirasse aquele objeto e o erro, o pecado que foi feito, não teriam a bênção de Deus e as graças não seriam derramadas. Quantas vezes na nossa vida as graças não são derramadas e nós não sabemos o que está acontecendo e nós precisamos descobrir. Quantas vezes existem objetos na nossa casa que são um portal para o inimigo de Deus e a nossa casa é um santuário de Deus. Nossa casa deve ser santa e existem objetos contaminados, objetos de idolatria, objetos de superstição, livros que são contrários à vontade de Deus, livros de falsas religiões, de falsas doutrinas, filmes, séries, gente, até desenho animado. Quanta coisa até no celular tem entrado na nossa casa e no nosso coração que são anátema, que são interdito. E a gente não entende por que a gente se enche da graça de Deus e o pote está vazio. Existe uma rachadura, existe um anátema que impede. O Senhor diz: eu não abençoarei, eu não estarei convosco enquanto esse objeto estiver aí. Existem anátemas que são objetos na nossa casa, mas existem anátemas que estão no nosso coração, interditos que estão aqui dentro e precisam ser tirados. Nós somos convidados a olhar para os dois, para o de fora e para o de dentro. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. O interior e também o exterior. Né? As duas coisas são importantes. O mais importante é o interior. Você vai ver na Bíblia que Davi não sabia o porquê, que tudo estava dando errado. 3 anos sem chover, 3 anos de fome. Ele rezou e Deus mostrou. Também Josué não sabia porque estavam perdendo as batalhas. Consultou a Deus e Deus mostrou, revelou quem era o homem. E esse homem reconheceu e confessou. Aliás, Deus mesmo mostrou. E esse homem mostrou o objeto onde estava. E foi destruído aquele objeto. Então, é preciso descobrir primeiro. Agora, já tem outro problema. O rei Acabe, ele sabia. Elias falou, o profeta falou. Não foi ele que consultou a Deus. Deus enviou o profeta Elias para avisar. Olha, se não tirar a idolatria, vai deixar de chover. Até quando o Senhor disser. E por 3 anos e meio não choveu. E esse rei não se arrependeu. Aí a gente entende aquela parábola que Jesus diz. Vamos lá para Lucas 18, versículo 9, que vai dizer assim. Contou ainda essa parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, um pecador público. O fariseu de pé orava interiormente desse modo: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus,
tem piedade de mim, que eu sou um pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, perdoado, abençoado. O outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te dar muitas graças, mas Ele quer te ensinar. Essa experiência do amor de Deus que o irmão Manuel Maria falava, que vai suprir todos os seus relacionamentos, suas carências, vai te ajudar a viver bem todas as áreas da sua vida. Ele quer se derramar e tem se derramado, mas é preciso fechar as brechas para que esse amor permaneça no seu coração. O Senhor quer nos dar a graça da humildade para reconhecermos, descobrirmos qual interdito existe aqui que precisa ser lançado fora. Uma vez eu tive a graça de visitar, junto com uns irmãos de uma outra comunidade, fizemos um seminário de vida num presídio. E no presídio mais grave, um presídio daquelas pessoas que são rejeitadas até pelos presos, porque cometeram pecados muito hediondos, né? E nós fomos lá nesse local e foi um momento de experiência muito forte. E eu lembrei de um testemunho, de uma história muito, muito bonita, né? Que nos ensina a ter humildade. Porque todos os presos costumam dizer que não tem pecado, que não fizeram nada de errado, que não mereciam estar lá. Eu conheci um que ele tinha ódio, porque ele tinha feito como eu posso dizer, ele tinha tentado com uma jovem que era menor de idade, né? Ele tinha tido um contato com essa jovem e isso era um crime, ele estava lá e ele pagou o seu crime. Depois de um tempo, uma outra jovem, amando de uma outra pessoa, inventou a calúnia sobre ele e ele ficou preso injustamente. Ele tinha muito ódio no coração. Graças a Deus ele foi se abrindo ao perdão e ao amor. Mas numa conversa que nós tivemos, eu contei a história para eles que eu conto para vocês. Um rei, uma vez por ano, no dia do seu aniversário, ele ia encontrar com os presos, conversar com eles para escolher um para soltar, por ser o dia do seu aniversário. E ele foi conversando um por um, e um dizia: rei, eu estou aqui por engano. Eu pareço muito com uma outra pessoa que cometeu um crime e por isso eu estou aqui. E uma outra pessoa disse: rei, eu estou aqui porque uma pessoa fez uma calúnia sobre a minha pessoa. Eu não fiz nada de errado, eu sou completamente inocente. E assim ele foi conversando, e vários presos ansiosos dizendo que eram inocentes, inocentes, inocentes. E ele viu um homem inclinado no chão, olhando cabisbaixo, pensativo. E esse homem não vinha atrás dele, como impulsionado para querer ser justificado e sair dali. E o rei foi até ele e perguntou: e você? Por que você está aqui? E ele disse: porque eu cometi um crime. Qual crime? Eu matei uma pessoa. E por que você fez isso? Porque eu não consegui controlar os meus instintos animais. O rei disse ao empregado dele, ao chefe da prisão: solte esse homem. E ele disse: mas como? E todos os outros: mas como? Esse homem é um assassino, né? E o rei disse: justamente por isso. Todos aqui são puros, santos e inocentes. Eu tenho medo que esse homem tão perverso venha contaminar tanta gente boa que está aqui. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha é exaltado por Deus. Aquele que se justifica, se exalta, é humilhado. E Santo Agostinho também, interpretando essa palavra, vai dizer: aquele que se acusa com humildade, reconhece que é pecador, Deus abençoa e Deus justifica os seus pecados. E aquele que se justifica, Deus acusa. Meu irmão, minha irmã, Deus quer nos dar a graça da humildade. Por meio da humildade, Ele vai mostrar quais são os interditos na nossa casa, sim, porque pode ser que maldições estejam vindo por causa de objetos físicos, mas também qual é o interdito no meu coração. Eu quero contar para você um testemunho muito lindo de uma guerreira que não soube reconhecer antes esse interdito. E rezando com o exército de São Miguel, o Espírito Santo mostrou para ela. E graças a Deus, ela conseguiu vencer esse interdito na sua vida. E as bênçãos começaram a chegar abundantemente.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, irmão. Eu envio esse testemunho para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem feito tantas maravilhas na minha vida. Eu participo da Quaresma de São Miguel desde 2018 e me consagrei à Virgem Maria pelo método de São Luís Maria de Montfort. E nessa quaresma eu não perdi sequer um dia de preparação. E venho acompanhando o terço do meio-dia e o do combate, sempre que consigo. Mas havia na minha vida ainda aberta uma brecha na sexualidade, uma paz incompleta na alma. E na live em que os irmãos testemunharam sobre o chamado do mundo para uma sexualidade na juventude e a luta pela pureza, em oração e lágrimas, me lembrei de 2 pecados graves, que por serem tão graves, eu confessava usando palavras do padre, superficiais, que só eu entendesse a gravidade deles. Então, naquele dia lindo de clamor, o meu coração decidiu se humilhar no confessionário e falar abertamente deste pecado que tanto havia ofendido ao Senhor. E eu senti que pouco importava o que o padre pensaria, pois o pior já havia sido feito. Eu tinha ferido tão gravemente o coração do meu bom Deus. Com coragem da intercessão do meu santo anjo, fui me confessar. O meu corpo parecia que pegava fogo e que o meu coração iria sair pela boca. Na confissão eu disse que naquele momento eu queria abandonar de vez a mulher velha e tomar posse de toda a libertação que Deus operou em mim. No meu coração eu senti uma voz que dizia: agora, filha, o acusador não tem mais nada contra você. Fostes até o máximo da humilhação para ter o meu perdão, e eu vos concedo. Olha que lindo, meus irmãos. Agradeço aos irmãos, irmão Luiz Maria, Emanuel Maria, irmã Maria Raquel, pelo testemunho sobre a pureza que me abriu este caminho. Hoje livre sou, tenho sede de tua graça cada dia mais. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Que maravilha, meus irmãos! Um coração que estava preso, acorrentado, e porque se humilhou diante do Senhor, reconhecendo com humildade, como aquele publicano, batendo no peito e reconhecendo que é pecador, sem se justificar, dizendo que eu sou muito santo, muito bom. Deus sabe das suas qualidades. Mas quando você tem um coração de criança, humilde, como essa guerreira teve, as bênçãos descem na sua vida. Existem outros testemunhos parecidos. Pessoas que por vergonha não confessaram pecados graves e há muitos anos se confessavam, mas aqueles pecados antigos não tinham sido confessados. Sentiam um peso grande, mesmo se confessando, não se libertavam. Mas quando decidiram, com humildade, contar aquele pecado antigo que teve vergonha de contar, sentiram-se livres e as bênçãos de Deus começaram a vir sobre as suas vidas, porque se abriram à graça de Deus. Você está entendendo que Deus está te chamando a reconstruir a sua história? Deus está te chamando, Jesus fala, um vinho novo para odres novos. O recipiente precisa ser renovado para que esse vinho novo da graça de Deus na sua vida possa ser abundante. Qual é a graça que você está precisando? Deus quer te dar muito mais. Deus está te dando uma graça de uma intimidade com Ele. E todas as graças estão vindo por acréscimo. Você está costurando, consertando esse recipiente que estava rachado, estava rasgado. E Deus está te dando a graça de reter cada vez mais uma experiência de amor. Se você está com o coração aberto, e eu sei que você está, senão você não estaria aqui buscando. Você vai crescer nessa experiência de intimidade com Deus e todas as graças vão vir por acréscimo. Como aqui Davi perguntou ao Senhor na oração, Deus mostrou e ele fez a reparação, a chuva caiu. Elias acabou com a idolatria e a chuva caiu. Também, em vários momentos da nossa vida, nós vamos receber as graças abundantes, porque nós estamos abrindo o nosso coração à graça. Agora, junto comigo, você vai abrir o seu coração para o Senhor e vai reconhecer, dizendo, Senhor, eu sou como esse publicano. Eu não tenho como esconder que eu sou um pecador,
que eu tantas vezes machuquei o teu coração, quando eu machuquei o meu irmão, quando eu me afastei de ti, quando eu feri a minha própria pessoa, quando eu não soube me amar, me perdoar, não soube amar e perdoar o meu irmão. Quantas vezes, Senhor, eu cometi pecados, me afastei dos teus mandamentos, mas o Senhor não deixou de me amar. Por causa de um amor tão grande, um amor que ultrapassa os meus pecados, eu venço a vergonha e humildemente me aproximo do Senhor. Eu desejo te entregar todos os interditos, tudo aquilo que está dentro de mim e fora de mim, que está me afastando da tua graça. E eu tenho certeza que essa vida nova que está reservada para mim já está acontecendo. E eu tomo posse dessa renovação que o Senhor está fazendo na minha vida, na minha história. Depois dessas 6 semanas, Senhor, viverei a melhor quaresma da minha vida. E assim poderei morrer para o homem velho, para a mulher velha, e experimentar a Páscoa de ressurreição, de ressuscitar contigo, Senhor. Amém, amém, amém. Guerreiro, guerreira, Deus está fazendo maravilhas na sua vida. Continua caminhando junto com Ele. Persevera mesmo no meio dos espinhos, porque a vitória final compensa. Vale muito mais do que todas as lágrimas, do que todas as dores. É o que Deus tem reservado para você. Abre o seu coração para essa graça. Abre o seu coração para a humildade. Ele mesmo está te ajudando a tirar todo o interdito e te dar essa vida nova. Eu quero terminar fazendo um convite a você. Como nós estamos nos preparando durante essas 6 semanas, nós chegaremos logo depois na Quaresma do Senhor. Um retiro espiritual, um momento de grande intimidade, onde o Senhor vai falar ao nosso coração. E por isso já estamos avisando agora, para que dê tempo de que chegue na sua casa, e vai dar tempo, esse livro maravilhoso, que é na verdade um retiro quaresmal. Com esse livro você pode fazer cada meditação do Evangelho, já tem uma meditação pronta de um santo, já tem aqui os seus propósitos de cada dia. Você também vai poder anotar como está o seu crescimento espiritual de cada dia. Você vai ter o foco acertado. E junto com essa arma poderosa que nós preparamos com todo carinho para você, você vai vivenciar uma batalha da Quaresma, na qual você será vencedor contra todos os seus inimigos, como Jesus nos 40 dias no deserto, e vai ter a vitória, vai estar pronto para esmagar todos os seus inimigos com Jesus, numa experiência profunda da Semana Santa, de morrer para o pecado e ressuscitar um homem novo, uma mulher nova. Continue conosco, nós estamos juntos para crescer e para evangelizar. Leve essa palavra, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas que estão buscando a graça de Deus e não sabem reter, não sabem o que está acontecendo, que essas graças estão se esvaindo e caindo por terra. Compartilha com muitos dos seus irmãos, não esqueça de dar o seu like, né? Porque assim o YouTube coloca em destaque para que outras pessoas vejam esse vídeo. Se inscreve no nosso canal e deixa aqui no seu comentário aqui embaixo o seu reconhecimento. Você está pedindo graças, coloca o seu pedido de graças aqui, que nós estamos colocando na Santa Missa e rezando pelos inscritos no nosso canal, rezando pelas suas intenções, mas coloca além das suas intenções o pedido de que Deus te revele os interditos. E se Ele está revelando, coloca: eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.